E às vezes Deus quer tratar conosco, quer falar conosco, quer nos mostrar algo, quer nos dar uma profecia, uma revelação. Deus quer curar, mas a gente não permite. Porque agora eu já li a Bíblia 10 vezes, já li a Bíblia 3 vezes. Eu falo com Deus e Deus faz, eu canto e Deus manda fogo. Eu oro, pessoas são curadas. Quando eu prego, almas são batizadas. Quando eu faço, quando eu isso, quando eu aquilo. E aonde fica Deus nesse teu coração? Meus irmãos, eu vos saúdo com a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? Como o Glória falou, me chamo Dreon. Sirvo na Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. Desde já quero deixar um abraço ao pastor dessa igreja, que é um grande amigo, a sua esposa, suas filhas. Paulino, tempo que eu não te vejo, né, meu amigo? O Kleber o presbítero Kleber é um amigo já de longa data. Sua esposa é amiga da minha família. A tia dela é nascida e criada com a minha irmã. Então a gente tem uma amizade muito boa de longas datas. Um tema que o Senhor propôs no meu coração se encontra no livro de Jó, capítulo 42. Nesse tema eu quero trazer uma reflexão das 3 fases de Jó. Jó 42. A partir do versículo 7. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto com meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecer holocausto para vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque não falaste de mim o que era reto com meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, fizeram conforme o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todo quanto Dante conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E a cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Podemos sentar, meus irmãos. Muitos já conhecem essa história de Jó, que é da terra de Uz. Jó, ele vai nos mostrar, né, nas suas 3 fases, uma realidade que nós vivemos ainda no tempo de hoje. A Bíblia ela começa relatando no livro de Jó, que Jó era um homem reto, íntegro, sincero e que se desviava do mal. Quando nós olhamos para todo o sofrimento que Jó passa, bate uma interrogação na nossa mente, e é normal porque somos tricótonos, né? E esse ponto de interrogação é a seguinte questão, a seguinte frase: por que que Deus permite o sofrimento na vida do homem? Um homem que era reto, um homem que os seus filhos davam festas, e ele ia entregar sacrifício a Deus, se porventura um dos seus filhos houvesse pecado. Então nós vemos que Jó não era só um pai,
Ele exercia um ministério sacerdotal dentro do lar, oferecendo sacrifício pelos seus filhos. Talvez um dele houvesse pecado. Senhor, perdoa os meus filhos. Só que Jó, junto com seus amigos, ele é de uma teologia, de uma prosperidade, e uma teologia sistemática, que ela vai dar um contraste com a teologia em que nós vivemos hoje. E qual é a teologia em que eles aplicavam? O homem, para estar num estado deplorável, com certeza este homem pecou. O homem, quando está em abundância, a sua casa bem, seu trabalho bem, a fartura, a riqueza, este homem ele é agraciado pelo Senhor. Só que o Senhor vai nos mostrar através de Jó que não é bem assim. Não é porque nós sofremos e padecemos que nós pecamos e que nós erramos. Talvez a condição em que nós estamos hoje é porque o Senhor quer ter um particular conosco. Olhando para a vida de Jó, o próprio Satanás, ele entra numa reunião, Kleber, que o Senhor está fazendo com os anjos, ele se apresenta e ele próprio agora vai lançar um emblema, vai lançar agora uma posição para Deus aplicada na vida de Jó. Olha, Jó só te adora porque ele tem riqueza. Jó só te adora porque a madre da esposa dele é fértil. Jó só te adora porque tem gado. Jó só vai te adorar porque ele é um homem rico. Tira a riqueza dele e você vai ver se ele te adora. Nós vemos hoje na igreja pessoas que têm o seu emprego. Se arrancar o emprego, deixa de adorar. Se mexer na família, não tem mais estrutura para adorar. Se lançar uma enfermidade, não consegue se manter de pé para adorar. E a primeira coisa que nós fazemos, que nós somos tendenciosos, é murmurar. E quando nós murmuramos, dentro desse pouco tempo que eu estou no Evangelho, eu aprendi, Jéssica, que cada murmura em que eu lanço diante de Deus é um demônio que eu trago para a minha área espiritual, sentimental, física e espiritual. Cada murmuração em que eu faço atrai um demônio numa dessas minhas áreas. Jó parecia entender disso, porque agora vão chegar mensageiros para este homem dizendo: olha, estava eu com o seu gado, veio um fogo e matou todos. E quando Jó se depara com isso, logo vem outro dizendo: olha, estava com seus filhos, que foi o último estágio mais deplorável de Jó. Quando ele recebe a notícia que seus filhos haviam morrido, todos eles, não restou um descendente, não restou um para que pudesse dar continuidade tudo aquilo, seu legado, tudo aquilo em que ele tem galgado, tudo aquilo em que ele trabalhou, tudo aquilo em que ele ensinou. E agora? Como vai adorar se não tem mais fazenda? Como vai adorar se não tem mais riqueza? Como vai adorar se não tem mais os filhos? Olha para a vida desse homem, é normal, é natural ele chegar nesse estágio, não querer adorar ninguém, não querer adorar Deus, não querer falar com ninguém. Nós somos seres humanos, nós sabemos bem o quão doloroso é quando Deus tira algo da gente. Quem, na sua sã consciência, iria estar com a sua autoestima lá em cima, com vontade de buscar a Deus, com vontade de falar com Deus, com vontade de adorar, como nós viemos hoje aqui, cantamos, louvamos a Deus. Muitos nem conseguiriam acordar hoje para vir. Não, deixa para depois. Outro dia eu adoro, outro dia eu vou na igreja, outro dia eu falo com Deus. E Jó nos mostra que é possível.
mesmo sofrendo retaliação espiritual, sermos fiel a Deus. Com tudo isso, a Bíblia fala que Jó não murmurou contra Deus. A gente vai ver que há um diálogo, um epílogo, e nesse diálogo em que Jó ele vai enfrentar, ele entra num isolamento cuja sua esposa fala: você ainda permanece intacto a esse Deus? Você ainda permanece fiel? Amaldiçoa esse Deus e morre. Olha para minha casa. Cadê os seus filhos? Cadê o seu emprego? Cadê a sua fazenda? E você ainda tem estrutura para adorar esse Deus que tirou tudo aquilo nosso? Amaldiçoa ele, morre. Jó dá uma resposta à esposa: olha, você fala como uma louca. Deus me deu, Deus tirou. Nu eu vim, nu retornarei. A resposta de um homem que havia perdido tudo e só lhe restou uma esposa, que era para ser o seu alicerce. Jó dá essa resposta para a esposa. Entra agora no confinamento, que é normal de um ser humano que perde tudo. Então agora surge em cena 3 amigos que vão para consolá-lo. E esses 3 amigos de Jó, Zofar, Elifaz e Bildade, estão indo diante de Jó para consolá-lo. Normal do crente, quando alguém perde algo, primeira coisa que nós fazemos: vamos na casa de fulano, vamos orar, vamos lá consolá-lo, vamos estar com eles, vamos abraçá-lo, transmitir força, transmitir fé, para que ele esteja ali, íntegro, de pé, para que possa alcançar o favor do Senhor. Só que esses homens, eles vão para consolar, mas o que eles fazem é acusar. Quem já se deparou nessa condição de estar sem pecado e um de seus amigos lhe apontar o dedo, lhe acusando de um pecado em que você não cometeu, porque a sua teologia, na sua cabeça, na sua memória, que ele aprendeu que o seu estado em que você está dessa forma é porque você pecou contra o Senhor. E alguém que foi ali para te consolar, chega com palavras para te ferir, para te machucar ainda mais, ao ponto de este homem já estar com o seu corpo todo cheio de ferida, pegando um pedaço de telha e lhe raspando, pedindo a Deus pela morte, porque não queria mais saber de viver. Ainda amigos que estavam comigo, que vieram para me consolar. Zofar vai repreender Jó e exorta ele ao arrependimento. Se arrepende logo, para que Deus te tire desse sofrimento. Ele acusa Jó de impiedade. Bildade acusa Jó de presunção e impaciência. Jó era da mesma teologia deles, da mesma escola, da mesma vivência, aplicava as mesmas coisas que esses homens estão aplicando. Então o Senhor leva ele ao fundo do poço, simplesmente, Kleber, para dizer: eu quero falar contigo, eu quero me apresentar para você, quero me relacionar contigo, porque as suas riquezas, as suas fazendas não lhe deixam eu ter um relacionamento contigo, te mostrar quem realmente eu sou. É necessário, às vezes, o Senhor tirar tudo, só para relacionar-se conosco. Se vocês olharem a história de José, vai ver que José chega ao fundo do poço. Os seus próprios irmãos o venderam e colocaram num poço. Se ele está num poço, para onde ele vai olhar? Só tem para onde olhar, só para um lugar, só para o alto. Porque para o baixo é terra. Só tem um lugar, olhando para o alto, para ver se passa alguém em que cuja o coração se debruça para ajudar e tirá-lo desse poço. Só que às vezes o Senhor mesmo não permite chegar no fundo do poço para falar: ei, olha para cá, olha para mim, olha para o alto. Sou eu que te coloquei aí porque eu quero tratar contigo.
Quero eu conversar algum aspecto, quero eu me apresentar para você como um grande eu sou. E às vezes, as nossas fazendas, as nossas riquezas, os nossos eu, o grande eu sou, que dentro de nós aflora, cheio da nossa razão, coloca-se uma barreira entre a gente e Deus. E às vezes Deus quer tratar conosco, quer falar conosco, quer nos mostrar algo, quer nos dar uma profecia, uma revelação. Deus quer curar, mas a gente não permite. Porque agora eu já li a Bíblia 10 vezes, já li a Bíblia 3 vezes. Eu falo com Deus e Deus faz, eu canto e Deus manda fogo. Eu oro, pessoas são curadas. Quando eu prego, almas são batizadas. Quando eu faço, quando eu isso, quando eu aquilo. E aonde fica Deus nesse teu coração? É por isso que Ele trata às vezes conosco. Espera a gente quebrar. Quem lembra do vaso? Muitos falam que o vaso, que o oleiro quebrou o vaso. Não, negativo. Lê Jeremias, vai falar aí, o vaso se quebrou. Só que o vaso se quebra na mão do oleiro. Então entendemos que mesmo com as nossas ações, nós estamos diante da mão dele. Não sai do controle dele. Ele espera a gente se quebrar. E ele começa agora a tratar. Uma dessas fases de Jó, essa fase da perda, que é dolorida, agora Jó vai aprender e vai entrar numa fase da humilhação. A Bíblia relata sobre uma passagem que é mais fácil alguém passar um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Porque se nós olharmos esse aspecto do rico, eu trabalho em condomínio, né? Trabalhei ontem, saí hoje. E onde eu trabalho, lá no Flamengo, são pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm condição. E diversas vezes, ali nós somos tratados como ninguém. Porque um é porteiro, outro é faxineiro, um é manobrista, isso, aquilo. Mas a condição que eles têm, eles olham para a gente, muitas das vezes, com um olhar de desprezo. Mesmo saberem que, em um certo ponto, vão depender da gente para alguma coisa. Nos trata com desprezo. Porque o Deus dele é o dinheiro. Com o dinheiro que eles têm, ele pode comprar isso, ele pode comprar aquilo, ele pode comprar o que ele quiser. Mas chegou um tempo em que o Senhor trouxe, permitiu uma epidemia dentro não só do Brasil, mas do mundo. Então nós vimos Deus dele, mesmo com o Deus que ele tem do dinheiro, muitos dele pereceram, morreram. Com todo o dinheiro não conseguiram comprar saúde. Porque o Deus em que nós servimos é o Deus que dá saúde, é o Deus que tira, é o Deus que tira a vida, é o Deus que dá a vida, é o Deus que abre cova, é o Deus que fecha a cova. E a vontade em que eu tinha era de falar, cadê agora o seu Deus? Cadê aquele dinheiro que você tem na conta? Será que não conseguiu livrar a sua mãe, o seu irmão, o seu tio do leito? Porque veio a óbito, o seu dinheiro não conseguiu comprar uma saúde? Não conseguiu comprar um corpo? São tanta riqueza, tanta ignorância, que muitos ali acabaram se humilhando. Deus agora permite que Jó venha entrar nessa humilhação. Para que Jó venha mudar a sua teologia, a sua visão, a sua capacidade de enxergar o reino de Deus de uma forma totalmente diferente. Não da forma em que ele pensava, que você está nessa condição porque você errou, porque você transgrediu, porque você pecou. Então Deus ensina ele. E uma das partes que eu pude aprender com a vida de Jó, que às vezes Deus permite a gente passar por esse estágio da humilhação, da perda, para servirmos de exemplo para alguém. Como é que pode o Senhor permitir a gente chegar a um certo ponto para servir de exemplo para alguém? É doloroso. Machuca, sangra. E uma das coisas inevitáveis neste mundo, mesmo sendo evangélico e cristão,
não tem como a gente nos abstermos disso, é que vamos ficar doentes. Não tem como. Uma hora a enfermidade chega para as nossas vidas. Não adianta ser diácono, ser pastor, ser presbítero, ser bispo, ser apóstolo. Vai ficar enfermo. Vai ficar doente. Uma das enfermidades, existem duas enfermidades, uma que é tratada fisicamente e outra enfermidade que você pode ir em qualquer médico, em qualquer especialidade, no melhor médico, que não tem jeito, é uma enfermidade espiritual, que só é tratado com o Todo-Poderoso. E se Deus quiser curar tanto o lado físico e espiritual, Ele cura, porque Ele é Senhor, Ele é o que dá a vida, Ele é o que tira a vida, Ele é o que faz a chaga e Ele mesmo a liga. As suas mãos furadas têm poder para curar. Cristo foi ao madeiro para nos dar hoje liberdade, o acesso de entrarmos diante dele e falar: Pai, preciso de Ti, me socorre, me ajuda. Mas essa humilhação não depende dele, depende de nós. Tem pessoas, eu falo pela minha igreja, que a gente vê passar com um salto alto, mesmo estando errado, não consegue se humilhar. E há uma expressão usada na Bíblia que os humilhados serão exaltados. Cuidado, a Bíblia não fala dessa forma. A Bíblia fala que aqueles que se humilharem serão exaltados. Então aquele que se humilha, se nós olharmos Jeremias 33:3, vai falar: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas firmes e ricas que não sabes. Quando nós olhamos Mateus 23, os que se humilharem serão exaltados. 2 Crônica 7:14, se o meu povo, que se chama pelo nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei. Filipenses capítulo 2, versículo do 1 ao 9. Deixa eu ler esse Filipenses. Vamos ler Filipenses. Capítulo 2, do 1 ao 9. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum entranháveis afeto e compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentido, uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, se humilhou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, humilhação, um Deus se humilhando como homem, e achando a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Está vendo como até o próprio Cristo se humilhou? E por que nós não conseguimos nos humilhar? Não conseguimos pedir perdão ao nosso irmão. Ah, mas foi ele que me fez, foi ela que me tratou dessa forma, foi ela que agiu com rispidez. A Bíblia fala até na oferta. Não oferte. Vá até o seu irmão. Se conserte com ele. Se humilhe perante ele. Então vem e entrega a sua oferta e eu vou receber. A Bíblia fala, se o seu irmão te ferir, te bater, é você que é crente, é você que é cristão, é você que tem que ir ter com ele, se humilhar diante dele, para que possa alcançar o favor do Senhor. Ei, existem bênçãos que estão paradas no céu,
não desce, não vai receber, enquanto não ser tratado. Esse negócio que tem entre um e outro precisa ser tratado. Depois que eu aprendi isso, tudo começou a fluir na minha vida. Porque sempre fui um pouco orgulhoso. Mesmo eu estando errado, eu queria achar uma brecha para estar certo. E se eu tiver certo, aí mesmo que eu não dou o braço a torcer. Até um dia que Papai do Céu começou a quebrar o vaso. Não é assim no meu evangelho. É assim no mundo. Se você tiver certo, vai, que no mundo dá certo. Mas aqui não. Aqui o negócio é diferente. Tem que ter humilhação. Porque quando nós começamos a nos humilhar, o nosso eu começa a diminuir. E o eu do Senhor começa a aparecer. Começa agora uma nova ação. Agora o mundo espiritual começa agora a entrar em êxtase. O que era pequeno diante de nós começa agora a se tornar grande. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E não posso eu agora permanecer da forma em que eu permanecia. O meu orgulho não pode aflorar mais. Tenho que andar em humilhação, em santidade. Sermos humildes para alcançar a glória e o favor do Senhor. E é tão difícil se humilhar. Ainda mais quando está certo, né? Dói, né? Imagine você ter que ir diante de uma pessoa que te acusou. Como esses amigos de Jó que o acusaram de ter cometido pecados e crimes que ele não cometeu. E olha o que Deus faz. Se apresenta então, para ele faz e fala, olha, a minha ira se acendeu contra ti e contra os seus dois amigos. Porque não falaste totalmente a verdade com meu servo Jó a meu respeito. Vai ter com ele, e ele orará por vós. E há de ser que eu receba a vossa oração através da oração, recebo o vosso sacrifício através da oração dele. Mas não vai vazio. Leva 7 carneiros, 7 bezerros, faz um sacrifício, um holocausto. Agora esses homens estão diante de Jó. Depois de Jó se humilhar, Deus fala, agora você está pronto. Começamos agora a entrar na outra fase. E esta fase é a fase da restauração. Quando esses homens se apresentam com o holocausto diante de Jó. Eles encontram Jó orando por eles. E o Senhor fala, olha Jó, estou eu recebendo a tua oração pela vida dos teus amigos. E a Bíblia fala que quando Jó estava orando, Deus muda o cativeiro de Jó. Começaram agora a entender o mistério. Depois de uma perda, a humilhação. E depois dessa humilhação, a restauração. Mas para essa restauração acontecer, não é de qualquer maneira. Tem que estar no propósito, orando. Porque a oração é falar com Deus. Oração é ter um particular com Deus. Entra no teu quarto. O teu Pai que está no teu quarto em secreto te recompensará. Ei, faça do teu banheiro um lugar secreto. Faça do teu trabalho um lugar secreto. Faça da sua cozinha um lugar secreto. Eu não consigo orar na cozinha, vai para o quarto. Não consegue orar no quarto, vai para o banheiro. Não consegue orar no escritório, desce, vai para um lugar. Faça um lugar secreto para falar com Deus. O lugar só se torna santo quando um santo decide orar neste lugar. A oração, Deus nos dá estratégia. Na oração, Deus nos conforta. Na oração, Deus nos cura. Na oração, Deus batiza. Na oração, Deus renova. Na oração, Deus restaura casamento. Na oração, Deus restaura a vida. Na oração, Deus restaura ministério.
Alá, sui. Olha quantos ministérios quebrados. Se vocês tiverem um dia uma oportunidade de ir numa Cracolândia e começar com um ou outro, vocês vão ver quantos diáconos e presbíteros, quantas missionárias tem. E Deus querendo restaurar ministério. Mas como Deus vai restaurar se a gente não ora? Deus está querendo nos usar, por isso Ele permitiu a perda, permitiu a dor para moldar em nós um coração humilde, sincero, um coração íntegro, que se debruça a se doer porque está lá precisando de uma palavra de consolo. Não como esses amigos de Jó. Mas como Pedro, João que ia à hora nona orar, encontrando um enfermo, não tem prata nem ouro, que tem eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. É dessa forma que o Senhor nos quer, com autoridade, para adentrar em lugar. Satanás, sai desse casamento agora! Satanás, sai deste corpo, sai, doença, eu te repreendo no nome que há em Cristo Jesus. Ei, porta, se abre, quero passar! Por isso o Senhor está tratando conosco, nos levou em lugar que ninguém queria estar, nos tirou do alto, nos colocou no baixo, porque o próprio Cristo, sendo Deus, se fez homem, estava em cima e desceu. Cuidado com essa teologia de prosperidade. E quem está embaixo coloca em cima, rápido. Olha, como é que apareceu? Ele não sabe não? Fulano canta, fulano prega. Vai, bota. E a gente olha e sai provendo o diabo. Que tira de baixo e coloca em cima. Com Cristo, com Deus não. Está em cima. Primeiro ele coloca embaixo. Aprender a perder. Aprender a lidar com a dor. Tá mancando, tá doendo, mas vai caminhando. O joelho não aguenta mais, mas vai caminhando. O problema de Coríntios, quando fala sobre uma corrida, que esta corrida é para um prêmio incorruptível, a gente não entende, porque essa corrida não é igual essa corrida, essa maratona aqui, que só o primeiro e o segundo ganha o prêmio, o restante que estavam ali não recebe nada, mas a corrida dele é até o final. A coroa para nós é até o final. O nosso prêmio não é para quem chega no primeiro, o nosso prêmio é para quem chega. Está sangrando, mas chega. O joelho está doendo, mas chega. A coluna está gritando, mas vou chegar. O meu corpo está dolorido, mas vou chegar. Até que alguém olha e vê que todos os competidores conseguiram traçar a linha. Todos então já saem do autódromo, daquela pista de corrida. Até que alguém grita e fala: ei, ainda tem um vindo, já se passou meia hora. E esse competidor está ali sangrando, correndo. Ei, mas já acabou a corrida, não quero saber. Porque aquele que me alistou não me alistou para ser o primeiro. Ele me alistou somente para chegar. Chegarei até o final sangrando. Ralamão, chui. A restauração está chegando. Eclesiastes diz que é um tempo para tudo debaixo do céu. Tempo da perda já passou. Tempo da humilhação estamos vivendo ou já passou. Chegará o tempo da restauração de Deus. A Bíblia faz questão de falar que o Senhor deu a dobro a Jó. Tudo quanto dantes possuía. A esposa permaneceu. Por que Deus levou aquela mulher, né? Mas Deus falou: não. Existe alguém que precisa ver o milagre. Existe alguém que precisa ser o canal do milagre. O canal do milagre era a mulher. A restauração da família. Vou preservá-la para que a família esteja intacta. E vocês verão outra vez a diferença daquele que teme a Deus
daquele que não serve. Deus está restaurando. Mas precisa de alguém na linha de frente. Quem lembra de um homem, um jovem, né? Que foi concluir o muro da sua cidade de Jerusalém. Alguém lembra deste homem? José? Quem? Neemias. Viu como esse homem se coloca? Numa posição que ninguém queria estar. Se colocando na linha de frente porque entendeu que algo precisa ser restaurado. Algo que já havia se perdido. Algo que a chama o consumiu, Ramanahasui. Mas enquanto eu estiver aqui, o que foi queimado eu vou restaurar. O que havia se perdido vou eu buscar. Aquilo que não tem mais eu trago à existência. Porque eu sou chamado para isso. Alá, show. Tinha 30 no trabalho, agora no trabalho só tem 2, Deus restaura. O ministério estava grandão, agora está diminuindo, mas Deus restaura. Ramana, show. É necessário primeiro lidar com as perdas e com a humilhação. Não pule etapa, viva o processo. Há tempo para tudo. Faça igual este homem, continue ali onde está, que estou orando, perseverando, sabendo que o bem vem do Todo-Poderoso. E que eu fiquei intrigado neste último capítulo de Jó. O Senhor virou cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto Dantes possuía. Então, vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e a todos quanto Dantes o conheceram. Eu fiquei em casa olhando isso, Paulino. Falei, se Jó estava precisando, se Jó perdeu tudo, estava enfermo, com o corpo todo cheio de ferida, querendo tirar a sua vida, cadê os irmãos que não estavam ao lado dele? Eu falo porque Jéssica e Kleber conhecem meus irmãos. Nós somos em 9. E a gente briga de segunda a sábado lá em casa. E olha que mora cada um em um lugar. Ele briga, por exemplo, irmão lá em casa, briga. Mas vai lá em casa hoje, dia de domingo. Tá todo mundo lá reunido, almoçando, coisa de doido. O vizinho não entende nada. Fala, ué, eles saíram daqui ontem brigando um com o outro. Hoje estão lá, ó, rindo um do lado do outro. Não é? Ninguém entende nada, porque somos irmãos. E mesmo que eu briguei hoje com meu irmão, se ele precisar de mim daqui a pouco ou amanhã, eu estou lá do lado dele porque é meu sangue. É meu irmão, é osso do meu osso, sangue do meu sangue. Saímos do mesmo ventre. Somos irmãos ligados não só por sangue, mas por espírito. Mas a Bíblia não relata que os irmãos de Jó estavam ao lado deles, minhas irmãs. Fala que os 3 amigos foram para consolar. Então eu entendi que tem processo que o Senhor não vai nos inserir, que Ele não vai permitir que ninguém da família se permita a nos ajudar, porque é um particular com Ele e Ele não divide a glória dele para ninguém. Mas esses mesmos que não te ajudaram, o Senhor vai enviar os próprios para te abençoar, para te enriquecer, para restaurar tudo que foi perdido, porque os irmãos vieram, cada um com um dinheiro, cada um com pendente de ouro, abençoando a vida de Jó, e agora estavam num banquete congratulando. Deus não vai ajudar, Deus não vai permitir que te ajude para te tirar deste processo, mas vai permitir que te ajude para te colocar em lugares altos, num patamar que você estava. Allah, sui. Então não esquenta se teu irmão não está te ajudando. Não esquenta se teu vizinho sabe do teu processo e não está nem aí. Não esquenta se o pastor sabe da sua perda e não te ligou.
Não esquenta se a pastora sabe do seu processo, não fez nada, porque isso provém de Deus. Porque o particular com ele, só ele e você. O Criador agora é inserido com a criatura num processo em que ele queria tempo. Por isso ele permite a gente chegar no fundo do poço, só para arrancar um sim da gente. Todo esse processo em que nós passamos, somente para Deus arrancar um sim. Entenderam? As 3 etapas da vida de Jó. A perda, a humilhação e a restauração. Quantos entenderam, digo amém. Amém? Depois não vai falar com o Clebinho nem com Paulinho, não entendi não, hein? Entenderam, né? Amém? Amém. Qualquer dúvida, se os irmãos quiserem, pode me ligar. Se quiserem oração, a gente ora. Se quiserem unir as brasas, a gente une. Somos um povo de Deus, estamos aqui para isso. Se quiserem compartilhar a experiência, que é bom compartilharmos uma com outra experiência. Porque a experiência que você está vivenciando hoje, eu ainda não vivi, mas posso viver amanhã. E a estratégia que Deus te deu vai ser a mesma que eu vou utilizar para sair desse deserto. Porque se nós olharmos, Deus vai falar que apareceu um homem chamado Eliú, que era o mais novo desses 3 que apareceram para Jó. Eliú vai repreender Jó e vai repreender os 3 amigos de Jó. Está vendo como é que Deus usa o mais novo para o mais velho? Usa o mais velho com sabedoria e quando ele quer usar o mais novo, ele usa quem ele quer. Amém? Posso orar? Queria te convidar a ficar de pé.